15, verso 9. A palavra de Deus nesta noite nos fala sobre o dever de amarmos. Sabe, meus irmãos, falar sobre o amor, ele é um tema bem desafiador. Porque o amor é um sentimento, é uma ação que não pode apenas ficar nas palavras. Nós não podemos amar apenas de palavras. Nós temos que amar com atitudes, com ações. É isso que a Bíblia nos exorta. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 9 em diante, Jesus ele traz para nós um princípio muito importante para nós agregarmos nessa temática do amor. E é esse princípio que eu quero nessa noite abordar junto com você, que é o mandamento do amor. Meus irmãos, amar é um mandamento. Amar é uma ordenança. Amar é uma ordem do Senhor. Então não é opcional, não é uma escolha se eu vou fazer ou não, é imperativo. Eu preciso amar. É um mandamento do Senhor. E quando a gente entende esse mandamento do amor, nós vamos entender também algumas facetas do amor. Algumas formas de nós colocarmos esse amor em prática. E nessa noite eu quero fazer isso, para que você possa ser abençoado. 15 de João, verso 9, leio a Bíblia na linguagem de hoje. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai. E Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento, verso número 12. O meu mandamento não é sugestão, não é opção, não é uma dica. Jesus está dizendo, o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Verso 14, vocês são os meus amigos, se fazem o que eu mando. E o que Jesus manda fazer? Amar. Então, para ser amigo de Jesus, nós temos que amar. E se não bastasse isso, no verso 17, Jesus fecha dizendo, o que eu mando, né? O meu mandamento, depende da sua tradução. E o que eu mando a vocês é isso: amem uns aos outros. Então, amados, a campanha de missões, ela traz no tema, na ênfase de hoje, essa frase, essa expressão: porque Ele me amou, eu amo o próximo. Não por uma imposição, não por uma obrigação, não por algo que eu devo fazer constrangido. Mas eu amo ao próximo como um ato de gratidão, como um gesto de retribuição e como um gesto de obediência. Amar é obedecer. Deus, Ele nos ama porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz para nos salvar. O amor, ela é uma característica distintiva de Deus. Ele ama a todos da mesma maneira e nós também somos chamados a amar. Somos chamados, convocados a amar. Veja o que diz o verso 9. Você que está com a sua Bíblia aberta aí em mãos. Jesus começa exortando a mim e a você. No versículo 9. Dizendo que o amor gera união. O amor gera a união. Verso número 9. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do quê? Por meio do amor. Por meio do meu amor por vocês. Então, mas a primeira coisa que Jesus nos ensina é: o amor, ele gera união.
O amor é o vínculo da união recíproca. O amor é aquilo que vai nos motivar a agir com reciprocidade para com as outras pessoas. E olha como Jesus coloca essa questão de reciprocidade. Ele diz: o Pai me ama, o Pai ama o Filho. Depois Jesus fala assim: o Filho ama vocês. Então, para a gente compreender, Deus ama Jesus, amém? Jesus ama eu e você. Agora eu e você somos convocados a amar todas as pessoas. E da mesma forma, todas as pessoas são exortadas a amar a Deus. E o ciclo, ele continua coexistindo. Deus amou a Jesus, Jesus amou a mim e a você. Eu e você devemos amar a todas as pessoas. E Deus quer que todos os homens o amem. E é esse amor que vai ser desfrutado por nós, que vai manter a união. Jesus termina o verso 9, ou no final, ele coloca isso: continue unidos comigo por meio do amor que eu tenho por vocês. Então, por que eu e você não vamos desistir do nosso Deus? Por que nós não vamos nos entregar para os problemas? Por que a gente não vai sentar no meio-fio e chorar? Por que nós não vamos chutar o pau da barraca e abandonar todas as coisas? Porque nós podemos ficar unidos com o Senhor, porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, nós também podemos expressar o amor com as pessoas e dessa forma aumentar a nossa unidade. Amém? Jesus, no verso 10, ele vai mais adiante, ele fala para nós assim: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Aqui Jesus coloca um condicional: se. Você quer continuar sendo amado pelo Senhor? Então, você e eu precisamos continuar obedecendo aos seus mandamentos. Sim, meus irmãos, é isso mesmo. A minha obediência aos mandamentos é o que vai nutrir, é o que vai manter o elo do amor de Jesus por nós. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Verso número 10. Se vocês me obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Então aquele que é desobediente, ele perde o privilégio de ter o amor pleno, completo na vida sua própria. A desobediência é o que vai trazer para nós a ausência do amor e do cuidado do Senhor. A desobediência, meus irmãos, é algo muito sério na nossa vida espiritual, porque ela compromete essa relação de amor. Se nós olharmos para um ambiente mais próximo, um ambiente familiar, o filho que é desobediente aos seus pais, não que o pai deixa de amá-lo, mas esse amor ele passa a sofrer interferência. Esse amor ele passa a ser de alguma forma manchado. Esse amor ele passa a ser de alguma maneira até mesmo diminuído, até talvez esfriado. Não porque o pai não queira amar o filho, mas é porque aquele filho está num estado tão grande de desobediência que o coração do pai fica aflito e constrangido. Jesus deixa claro que nós devemos amar uns aos outros. No verso número 13, Jesus fala assim: ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. E agora Jesus vai falar dele mesmo. Agora Jesus vai falar da maior prova de amor. E aqui eu quero falar para você jovem, você adolescente que está apaixonado, né, ou que vai se apaixonar, ou você que vai assumir a uma relação de namoro. A gente, quando está namorando ou apaixonado, a gente é casado, a gente normalmente pede prova de amor. Não, se você me ama, você tem que provar que você me ama. E Jesus está dizendo: olha, se vocês me amam, você tem que provar que vocês me amam. Mas a prova que Jesus quer que a gente dê para Ele em relação ao seu amor, é o que Ele fala aqui, é de fato entregarmos a nossa vida. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. E Jesus está falando para os seus discípulos: olha, eu amei vocês.
Eu dei a minha vida por vocês, eu morri por vocês. Então, se vocês me amam e se vocês têm amor pelas outras pessoas, a demonstração maior de amor é doar-se, é dar a própria vida em sacrifício para que essas pessoas sejam alcançadas pela salvação. Jesus diz que esse amor que nós afirmamos ter precisa ser demonstrado. Por isso que eu disse no começo que amor não é um sentimento apenas para nós falarmos. Amor não é algo que a gente apenas fala sobre ele, mas amor é algo que a gente demonstra. E a gente demonstra através de atitude de entrega, de submissão, de consagração a esse Deus. A maior prova de amor foi dada por Jesus quando se entregou na cruz. Amar menos do que isso não é amor. No Evangelho de João, meus irmãos, no capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, nós vemos lá naquele texto, Jesus pedindo para Pedro, se Pedro amava a ele. João capítulo 21, 15 a 17. Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? Jesus fala, sim, Senhor, eu te amo. Jesus fala, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das pessoas. Depois Jesus, no outro momento, fala, Pedro, você me ama? Pedro fala, Senhor, claro, eu te amo. Então Pedro, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E depois, por uma terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala para ele, então Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. Jesus está pedindo a Pedro que não apenas demonstrasse, não apenas verbalizasse que ele o amava, mas que Pedro demonstrasse esse amor no cuidado das pessoas, as quais Jesus iria colocar nas mãos de Pedro. Então, meus irmãos, nós que estamos aqui e que dizemos, eu amo a Jesus, Jesus vai dizer, então prova esse amor cuidando de pessoas. Então prova esse amor indo buscar pessoas perdidas. Então prova esse amor dando a sua vida por essas pessoas. E nesse diálogo de Pedro com Jesus, Jesus com Pedro, nós temos aqui, meus irmãos, um conceito de amor. Jesus pergunta para Pedro nas duas vezes, Pedro, você me ama com o amor ágape, o amor sacrificial, aquele amor que se doa, aquele amor que se entrega, aquele amor que dá a própria vida pela outra pessoa. Pedro, você me ama com todo o amor do seu coração, a ponto de você morrer por mim? E a resposta de Pedro para Jesus, aí no idioma grego, meus irmãos, é Senhor, mas ele usa uma outra palavra para o amor. Ele usa o termo filéu, o amor fraternal. E na segunda vez, Jesus pergunta a Pedro, você me ama com amor sacrificial? Pedro fala, Senhor, eu te amo. Mas o amor de Pedro era um amor fraternal. E na terceira vez, então, Jesus fala, Pedro, então quer dizer que você me ama apenas com amor fraternal? Esse é o sentido da terceira vez que Jesus pergunta. Pedro, então quer dizer que você me ama somente com amor fraternal? Pedro, você não me ama com amor sacrificial? Pedro, você não está pronto ainda para entregar a sua vida pelas pessoas? E quando Pedro fala, Senhor, eu te amo, ele usa novamente o amor fraternal. E aí, meus irmãos, o diálogo pode nos levar a entender que Pedro estava dizendo na terceira vez, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe que eu não te amo com amor sacrificial. Eu ainda não consegui chegar nesse status, nesse patamar de amor, eu só consigo te amar com um amor fraternal. Mas depois Pedro vai conhecer esse verdadeiro amor, e Pedro vai dar a sua vida por Jesus Cristo, porque ele aprendeu a amar a ponto de entregar a sua vida pelas pessoas que ele ama. Quando Jesus escreve aos Efésios falando sobre a relação de marido e mulher, ele fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e como que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela. Essa é a maior prova de amor, dar a sua vida. E você que é mãe, você sabe o que é esse amor, porque se preciso for, você dá a sua vida pelos seus filhos. Nós temos que amar com essa intensidade, meus irmãos. E o verso 14, Jesus fala assim, vocês são meus amigos, se vocês fazem o que eu mando para vocês. Desfrutar da amizade de Jesus exige obedecer aos mandamentos de Jesus, e exige obedecer ao mandamento de amar. Muitas pessoas querem ser amigas de Jesus,
Muitas pessoas querem andar com Jesus. Muitas pessoas querem sair bem na foto com Jesus. Mas o que elas não querem é fazer aquilo que Jesus está mandando: obedecer aos mandamentos. As pessoas querem andar com Jesus, mas da sua maneira, do seu jeito. Querem andar com Jesus, mas da forma que elas se sentem bem, não da forma que Jesus exige que elas andem. Desfrutar dessa amizade exige obedecer aos mandamentos. Não somente os mandamentos que ele exige, mas os mandamentos do Pai. Não apenas amar o próximo, mas amar até mesmo aquela pessoa que a gente não considera o nosso próximo. Jesus, em Lucas 10, 25 a 37, Jesus fala sobre o bom samaritano. O texto todos nós conhecemos, dificilmente há alguém que não conheça o texto do bom samaritano. Por que Jesus conta a parábola do bom samaritano? Justamente para ensinar para um fariseu quem era o próximo que ele devia amar. E na parábola do bom samaritano, Jesus conta essa história que uma pessoa estava indo de Jericó para Jerusalém e no meio do caminho ele foi assaltado, ficou quase morto na beira do caminho. Passou um sacerdote, não deu atenção. Depois veio o levita, igual forma, virou as costas. E por último então veio um samaritano. Notem que a pessoa que estava caída no chão era um judeu. Notem que Jesus falava essa parábola para responder a um fariseu que era judeu. E os samaritanos eram justamente as piores pessoas que os judeus consideravam. Havia uma treta entre samaritanos e judeus, eles não se davam muito bem. E Jesus então coloca no cenário o samaritano, dizendo: olha, o samaritano estava indo pelo caminho, encontrou a pessoa caída, ele parou, ele cuidou das feridas, ele untou com óleo, ele passou o vinho, ele amarrou as suas feridas, colocou no seu jumento, levou até a hospedaria, deu 2 denários e disse para o dono da hospedaria: cuida dele. Se gastar além dos 2 denários, quando eu voltar de viagem, eu pago o resto. E aí Jesus faz a célebre pergunta para os seus ouvintes, ou para o fariseu em questão: quem foi o próximo daquele homem que estava caído no chão? E aí o fariseu responde: aquele que agiu com bondade para com o ferido. E Jesus fala: então vai você e faz a mesma coisa. Sabe, meu irmão, quem é o próximo que nós devemos amar, como Jesus nos amou? É qualquer pessoa que está ao nosso redor. É qualquer pessoa que Jesus botar no nosso caminho. É o casal que chega agora aqui antes do culto e pede comida e a igreja tem algo para dar para este casal. Esses são os nossos próximos. O nosso próximo é a pessoa que está passando ali em frente à igreja agora na rua, vindo de uma festa, embriagado, drogado, todo sujo. Aquele é o nosso próximo também. Não é apenas a pessoa que está sentadinha aqui do seu lado, bonitinho, cheirosinho, que veio para o culto. Não é apenas essas pessoas. O nosso próximo é todos aqueles que Jesus vai colocar no nosso caminho e que nós temos que agir amando a eles como Jesus nos amou. Porque o texto de Romanos 5:8 não deixa dúvida. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda estávamos em pecado, ainda estávamos jogados na rua, ainda estávamos na sarjeta, ainda estávamos nas drogas, ainda éramos escravos do pecado. Ele nos amou quando a gente era escravo, quando a gente estava perdido. Ele não esperou a gente melhorar para Ele nos amar. E é esse tipo de amor que Jesus quer que a gente demonstre. Vocês são os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu mando. E o mandamento dele é amar. Então, para dizer que eu sou amigo de Jesus, eu tenho que demonstrar esse amor que Ele exige de todos nós. Amém, queridos? Muitas vezes nós damos desculpa: mas ele não é o próximo, mas eu não consigo, não sei o que. Jesus fala: não vai ter desculpa, você precisa fazer isso, você precisa amar o próximo. Então, meus irmãos, amar é um grande desafio. Amar é algo que Ele exige de nós, mas não apenas exige o amor, Ele exige a obediência aos seus mandamentos. E eu quero finalizar agora a minha mensagem trazendo para você algumas facetas desse amor que o Senhor quer de nós. E a primeira faceta é: o amor, ele é como um fruto do Espírito Santo. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 17 ao 21, Paulo vai dizer sobre os frutos do Espírito. E ele vai fazer uma lista sobre os frutos do Espírito. E o primeiro da lista, ele fala sobre o amor. A
A compreensão que nós temos é que o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito gera, e o amor é um elemento do fruto do Espírito. Mas, meus irmãos, eu prefiro olhar para o texto de Gálatas, associado ao texto de 1 Coríntios 13, quando Paulo fala sobre o dom supremo do amor. Eu prefiro olhar para esses dois textos e entender que o fruto do Espírito, chamado amor, ele não é apenas resultado. O amor não é só mais um entre os frutos, mas eu gosto de entender o amor como um agente gerador das outras qualidades que Paulo lista em Gálatas capítulo 5. É como que se o Espírito Santo gerasse o amor, e a partir do amor todos os outros frutos ou as outras ações, elas são demonstradas. É como que se o Espírito Santo precisasse do amor para desenvolver em nós todas as outras qualidades que estão lá em Gálatas capítulo 5, verso 17 ao verso 21. Amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É como que se o Espírito Santo, através do amor, ele fizesse brotar todos esses outros elementos no nosso coração. Então, por isso que eu estou dizendo para você que o amor, ele é como que o fruto essencial do Espírito Santo, porque é através do amor que o Espírito vai gerar esses outros elementos na nossa vida. E mais importante ainda, meus irmãos, o amor só é gerado em nós pelo Espírito Santo. E mais ainda, eu só posso amar se eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Eu só posso amar se eu fui alcançado pelo Evangelho e o Espírito Santo selou o meu coração. Eu só posso amar se o Espírito Santo de fato está agindo em mim. Se eu não tenho o Espírito do Senhor, eu não estou capacitado para poder amar. Os irmãos conseguem compreender a profundeza desse conceito? De que o amor, ele é o fruto essencial do Espírito Santo, e é através do amor que todos os outros elementos são demonstrados por nós. E se nós não tivermos o Espírito, não há amor, e aí não há fé, não há paciência, não há fidelidade, não há longanimidade, tudo aquilo que o Espírito deixa. Nós temos que olhar para o nosso coração e ver se de fato o Espírito Santo está habitando em nós. Podemos afirmar que só é possível amar se o Espírito Santo estiver em nós. Uma segunda faceta do amor é nós entendemos o amor como um mandamento. Isso eu já disse para os irmãos. Eu quero ler apenas 3 textos aqui, para que você não fique com dúvida. E o primeiro texto é o João 15:12, que nós já lemos. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Mas Tiago também fala, capítulo 2, verso 8: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Em Romanos capítulo 15, verso 2, Paulo diz, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para os outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Amar é um mandamento. Mas ainda, meus irmãos, temos que olhar o amor como uma ação recíproca. E aqui eu quero que você preste atenção nisso. 1 João 3,11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não é que nos amemos uns aos uns. O amor não é uma via de uma única mão. O amor é uma via de mão dupla, ele vai e ele vem. O amor, ele é recíproco. João diz dessa maneira, que nos amemos uns aos outros. Capítulo 4 de 1 João, do 7 ao 8, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amemos uns aos outros. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, o que o Senhor faça crescer, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm, uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. O amor, ele tem que ser recíproco. Nós devemos amar uns aos outros. Quarto, o amor como oposto ao ódio.
Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie ao seu inimigo. Perceba o paralelo, os contrapontos, o contraditório: amor e ódio. Mas Jesus diz: eu vos digo, amem os seus inimigos e odeiem aqueles que vos perseguem. Não. Então perceba que Jesus, ele tira o contraponto. Jesus, ele exclui a possibilidade do ódio. Jesus está dizendo: onde há amor não pode existir o ódio. Então ele diz assim para mim e para você: amem os seus amigos e orem por aqueles que vos perseguem. Amem os seus amigos e amem também aqueles que vos perseguem. Ele está tirando esse conceito de existir ou coexistir, ou tentar, irmãos, fazer com que o amor e o ódio permaneçam unidos ou juntos no nosso coração. Romanos 15, 2. Quem odeia o seu irmão é assassino. Se vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, meus irmãos, não pode brotar do mesmo coração dois sentimentos tão antagônicos. Jesus fala que não pode brotar de uma mesma árvore frutos bons e frutos maus. Jesus diz que não pode proceder da mesma fonte água doce e água amarga. Se o coração ele é bom, ele vai jorrar apenas um sentimento bom, que é o amor. De um coração transformado por Jesus, não pode brotar amor e ódio ao mesmo tempo. De um coração que de fato foi transformado por Jesus, não pode coexistir. Eu não posso professar com meus lábios: eu amo meu irmão, e esses mesmos lábios dizer: mas eu odeio aquela pessoa, eu odeio fulano, eu odeio ciclano, eu odeio essa vida, eu odeio esse mundo, eu me odeio. Percebe, meu irmão, que no coração gerado, transformado por Jesus, amor e ódio não podem coexistir. E se de fato desse coração brota os dois sentimentos, eu quero dizer para você: o ódio sobressai ao amor. Porque aonde está de fato o amor do Pai, não existe lugar para o ódio. E último, nós temos que olhar o amor como um elo da unidade e o elo da empatia. Colossenses 3, 12 a 15, portanto, como povo escolhido de Deus, Paulo diz: santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O que são essas palavras, senão frutos do amor? O que é, meus irmãos, a compaixão, se não o amor? O que é a bondade, se não é amor? O que é a humildade, se não é amor? A mansidão e a paciência, se não o amor? Então Paulo está nos dizendo assim: revistam-se de profundo amor. E ele vai mais além: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Suportar e perdoar queixas, amados, só é possível através do amor. Suportar e perdoar é algo que só o amor pode fazer. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Jesus seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. E o último texto para nós encerrarmos, Hebreus 13, de 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, aquela que foi praticado pelos antigos, sem saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. O que Paulo está dizendo aqui? Se compadeçam das pessoas em amor. Se compadeçam das pessoas amando. Através do amor você vai fazer um elo com essa pessoa que está presa, como se você estivesse lá. Dos que estão maltratados, como se vocês estivessem sendo maltratados. O amor, ele é o elo da unidade, mas ele é também o elo da empatia. Através do amor, nós podemos de fato, meus irmãos, agradar a Deus. E em obediência aos mandamentos, nós vamos poder nutrir este amor. Amém?